Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Voltamos esta tarde ao Nós é Europa. Hoje converso com Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct Madeira. Antes de mais, saúdo. Muito boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marta. Hoje vamos, na nossa conversa, começar por fazer uma referência quase obrigatória às eleições europeias, fazendo um balanço a propósito de alguns dados que chamaram mais a atenção, talvez. Haverá com certeza imensa coisa a dizer sobre o resultado destas eleições europeias que teve lugar entre os dias 23 e 26. No nosso país, especificamente, como sabe, no dia 26, mas até isso foi um dado curioso, porque muita gente conhecia, pensava que as eleições ocorriam todas no mesmo dia, inclusive em alguns, estou-me a lembrar, num Estado-membro em que as eleições ocorrem em 2 dias, portanto, não mas em 2, portanto, é também um elemento curioso. Vamos falar então da taxa de participação na União Europeia, que subiu consideravelmente. Sim, isto, honestamente, haverá muita coisa a dizer, algumas boas, outras menos boas, mas sobretudo acho que há a destacar as coisas mais positivas, e a mais positiva, de facto, acho que foi esta, é que a taxa de participação dos eleitores na União Europeia para estas eleições subiu consideravelmente, ultrapassou inclusivamente os 50%, portanto podemos efetivamente dizer que a maioria terá votado, a maioria dos europeus terá votado para estas eleições europeias e note-se que foi o melhor resultado dos últimos 20 anos. Portanto, numa altura em que se fala tanto da crise do projeto europeu, dos problemas, é muito importante esta resposta que os europeus deram e também há aqui um dado curioso, é que desde 79, que foi o primeiro ano em que ocorreram as eleições para o Parlamento Europeu, portanto já lá vão 40 anos, nessa altura, em 79, a participação dos europeus foi de 60 e muitos %, a média dos Estados-membros. Era uma novidade? Era também uma novidade, todas as possibilidades que oferecia, mas o que é certo é que de 79 até o dia 26, a participação veio sempre a descer e é a primeira vez que se verifica uma tendência ao contrário. Portanto, pela primeira vez a linha inverte-se e verificou-se um aumento da taxa de participação dos europeus. Portanto, isto claramente, na minha opinião, é o aspecto mais positivo, aliás... E na maioria dos países. E na maioria, portanto, dos 28 Estados-membros, portanto, em 21 registrou-se um aumento da participação dos eleitores. Em alguns casos, até em 7 desses países, o aumento foi até superior a 10%, o que é um aumento bastante considerável. Infelizmente, Portugal não faz parte do leque desse movimento, países, não é? deste movimento em que se verificou um aumento da participação, porque nós ficamos até, creio que, no 6º Estado-membro em que se registrou a maior taxa de abstenção. Houve Estados-membros em que, efetivamente, a taxa de participação foi ainda inferior à portuguesa. De qualquer forma, falando de participação, nós estamos a falar de 31% apenas dos portugueses que foram votar, ou seja, dos 9.900.000 que poderiam ter exercido o direito de voto, a nível nacional 3 milhões terão participado sensivelmente, mais coisa, menos coisa. Portanto, isso terá sido o aspecto que aqui não foi tão interessante. Ainda assim, a nível nacional dizer que, e aqui pela positiva uma vez mais, um destaque claro para aquilo que aconteceu aqui na região. Nós tivemos uma taxa de participação de 38%, ou seja, significa que ficamos claramente abaixo da média europeia, mas ficamos acima da média nacional e isto para nós também é um elemento interessante porque nós tínhamos tido uma taxa de participação em 2014 de apenas 33%. Portanto, nós subimos quase 5 pontos percentuais aqui na região e, portanto, creio que desse ponto de vista é um indicador bastante importante e também é importante o facto de nós termos conseguido eleger ou neste caso 2 deputadas que irão representar o país, estão em representação de Portugal, como é óbvio, vão trabalhar para a União Europeia no seu conjunto, mas sendo, obviamente, daqui da região, as 2 candidatas, neste momento já deputadas, terão naturalmente uma sensibilidade diferente
para as questões da região e para as questões da ultraperiferia no seu todo. Portanto, eu creio que desse ponto de vista é um elemento bastante importante. Havia um receio de que as forças políticas mais extremistas pudessem colocar até em causa o funcionamento do Parlamento Europeu. Isso, na verdade, não aconteceu, ainda que tivessem subido também. Exato. Eu creio que essa era a grande incógnita, a grande dúvida para a noite das eleições, para estas europeias. Era saber até que ponto... Acho que ninguém tinha dúvidas de que, efetivamente, os movimentos populistas, mais extremistas em termos de ideologia, nacionalistas ou até ultranacionalistas, que esses movimentos iriam ganhar mais votos nestas europeias e consequentemente, iriam ocupar um maior número de lugares no Parlamento Europeu, e creio que ninguém tinha dúvida em relação a isso. A dúvida era saber até que ponto eles iam conseguir, digamos, roubar lugares no Parlamento Europeu para esse grupo, para essas forças políticas. E, de facto, é certo que em alguns Estados-membros essa situação aconteceu de uma forma clara. Aconteceu na França com Marine Le Pen a ter uma maior votação, uma votação inclusivamente superior ao de Emmanuel Macron. Aconteceu, obviamente, também, como já se esperava, na Hungria, na Polónia, e aconteceu de uma forma bastante esclarecedora em Itália, sem deixar qualquer dúvida. E no Reino Unido? E no Reino Unido, outra vez, com a vitória do Sr. Farage e do seu partido, do Brexit. É óbvio que, decorrente destas eleições, o Parlamento Europeu ganha uma nova composição. Portanto, isto também é um elemento que, às vezes, quem não está assim tão familiarizado, faz alguma confusão, porque, efetivamente, as pessoas votam em partidos nacionais, escolhem os seus representantes. No caso do nosso país, é dada a possibilidade aos eleitores de escolher 21 representantes, 21 deputados, que são de famílias políticas diferentes. Nem todos obtiveram o número de votos necessários para eleger um deputado. Portanto, nós temos deputados de famílias políticas diferentes, mas uma vez chegados ao Parlamento Europeu, terão que se integrar, ou eventualmente não, e não se integrando ficam os chamados não inscritos, mas já a partir integram-se num grupo político ou numa família política, sendo que atualmente nós temos 8 famílias políticas no Parlamento Europeu. Exatamente. Portanto, para formar uma família política é necessário que existam pelo menos um grupo de 25 deputados, não é? Sim. E que sejam oriundos de pelo menos 7 Estados-membros distintos. Isto para dar os tais 25%, digamos, de representação. Portanto, neste momento nós temos esta situação dos tais 8 famílias políticas e houve aqui mexidas, naturalmente, nas famílias. Portanto, não ficou tudo como estava antes. Não ficou tudo como estava, de maneira nenhuma, ou seja, mantém-se, no entanto, o grupo político, o PPE, como o principal grupo político do Parlamento Europeu, com praticamente 180 deputados eleitos, mas perde deputados em relação ao que tinha em 2014. Na segunda força política nós temos o SD, portanto os socialistas, com 150, pouco mais de 150 parlamentares. A terceira força política é ocupada agora pelos liberais e os verdes subiram imenso num conjunto de Estados-membros. Também foi um resultado curioso, que não seria, enfim, não se esperava que subisse tanto quanto aquilo que se restou. E, portanto, os verdes representam neste momento a quarta força política dentro do Parlamento Europeu. E o que significa que efetivamente aquelas duas forças tradicionais, o PPE e o SD, juntos não têm a maioria no Parlamento Europeu. Portanto, isto significa que esta terceira e quarta força, os verdes e os liberais, vão desempenhar um papel importante. Vão desempenhar um papel muito importante nas decisões futuras do Parlamento Europeu e, aliás, isso já se vai notar no imediato com o próprio processo de eleição do Presidente da Comissão Europeia. Portanto, que é o que se segue, digamos. Que é, no fundo, a etapa que se segue, exatamente. Antes das eleições, as famílias políticas indicam o seu candidato principal e, inclusivamente, estando reunido, portanto, estando indicado esses candidatos principais, promove-se depois de debate. Aliás, houve o debate dos candidatos ao Presidente da Comissão Europeia para apresentarem, no fundo, o seu projeto, a sua ideia para os próximos 5 anos. E, naturalmente, que os resultados das eleições são sempre tidos em linha de conta na indicação do próximo Presidente da Comissão Europeia. Portanto, não faz sentido nenhum que seja o candidato principal do grupo político menos votado, que seja proposto como nome para a Comissão Europeia. Não faz sentido algum. Portanto, o que é que está sobretudo em causa? Eventualmente, o candidato do PPE, o candidato do SD são, eu diria que os dois principais candidatos
a chegar, no fundo, a Presidente da Comissão Europeia. Que são, neste caso? Que neste caso, falamos de Manfred Weber do lado do PPE e Timmermans do lado do SD. Sendo que há aqui também o argumento de que o PPE terá assumido a função de, enfim, esta responsabilidade a liderar o processo, porque os últimos presidentes da Comissão Europeia vêm precisamente do grupo desta do PPE, aconteceu no fundo com Durão Barroso e acontece depois com Jean-Claude Juncker, e portanto o SD também vê aqui esta possibilidade de dizer, bom, agora chegou a nossa vez, de haver aqui uma alternância, e portanto deverá ser o nosso candidato a ocupar o lugar de Presidente da Comissão Europeia, sendo que também há aqui um argumento que tem sido muito falado ao longo desta semana, porque houve de resto já esta semana uma primeira reunião informal dos chefes de Estado e de Governo, portanto, os elementos que pertencem ao Conselho, porque, na verdade, esse nome será proposto sempre pelo Conselho, é o Conselho, é o conjunto dos chefes de Estado e de Governo que vão discutir entre si e que depois vão ter que chegar aqui a um acordo para apresentar este nome a Presidente da Comissão Europeia, nome esse, ou proposta essa, que é depois sujeita à aprovação pelo Parlamento Europeu. Portanto, é votada depois pelos deputados do Parlamento Europeu. Por isso é que se dizia que o Parlamento, obviamente, tem ganho alguns poderes, nomeadamente também este de, no fundo, dar validade a esta indicação feita pelo Conselho em relação ao Presidente da Comissão Europeia. Antes dessa votação final, suponho, acontecem audições. Portanto, esse candidato é ouvido. Em princípio, o que irá acontecer é, portanto, houve esta reunião informal já esta semana, em que já se falou dos prós e contras de cada um dos candidatos. Por exemplo, a Manfred Weber aponta-se o facto de não ter experiência governativa e isto poderá ser um elemento que não estará a jogar a favor deste candidato. O que Timmermans, no caso dele, aliás, sendo vice-presidente da Comissão na atual legislatura, portanto, está naturalmente em vantagem, mas o que acontece é que, em princípio, na próxima cimeira de junho, creio que dia 21, prevê-se que nessa altura já seja proposto então um nome por parte do Conselho e, se for o caso, se houver consenso em relação a isso, o nome é apresentado ao Parlamento Europeu e poderá, inclusive, já ser aprovado no mês seguinte. Portanto, votam favoravelmente ou não? Ou não, exatamente. E se não houver acordo em relação a isso, o Conselho terá que se pronunciar e apresentar um novo nome para Presidente da Comissão. Mas o que à partida não deverá acontecer. Terminada a eleição, digamos assim, havendo o consenso em relação ao Presidente da Comissão Europeia, segue-se o resto, que são os vice-presidentes da Comissão Europeia e também, obviamente não menos importante, os comissários. Como sabemos, cada Estado-membro tem direito a um comissário que depois desempenha funções em determinada na Comissão Europeia, área, não é? numa determinada área. Por exemplo, nós temos o comissário português Carlos Moedas, que desempenha as funções na área da ciência e da tecnologia e, portanto, foi responsável por um enorme programa que a União Europeia tem, que é o programa Horizonte 2020, portanto, esse terá sido o seu grande legado, digamos assim, em termos também desta legislatura que agora termina. E, portanto, cada Estado-membro vai apresentar o nome para o comissário e depois esse nome é sujeito, ou essa pessoa, esse candidato, é sujeito também a uma avaliação perante uma comissão, digamos que especializada dentro do Parlamento Europeu, que vai ver também, enfim, irá fazer a avaliação para saber se aquele nome proposto, se aquela pessoa efetivamente reúne as condições necessárias para ou pelo menos tem o apoio, não é? Exatamente. Portanto, necessário. Depois, terminada essa indicação dos diversos candidatos a comissário, ou dos diversos comissários, no seu todo, como um colégio de comissários, estes nomes serão aprovados, o que deverá, enfim, todo este processo estará concluído lá para finais de outubro, eventualmente novembro. Portanto, ainda é um processo... Tudo somado, isto ainda é um processo longo, porque obviamente também mete-se aqui o período de verão e de férias pelo meio, mas a tomada de posse da nova Comissão em condições normais, e quando digo a nova Comissão no seu todo, o Presidente, Vices e o Colégio de Comissários, deverá acontecer em outubro, eventualmente novembro, não é? Mas em princípio outubro. Marco Teles, para finalizar, uma referência ao facto de hoje, dia 31 de maio, celebrarmos o Dia Mundial Sem Tabaco. Sim, é só para relembrar aos nossos ouvintes, sobretudo aos fumadores, não é? Relembrar que hoje será um dia para celebrar sem tabaco e há aqui sempre uns dados que ajudam também a relembrar a importância destas efemérides. A nível mundial existem mais de 7 milhões de mortes associadas ao tabaco, portanto isto é um indicador bastante preocupante e a nível europeu o consumo de tabaco é mesmo um maior risco evitável para a saúde
e a principal causa de morte prematura na União Europeia, sendo que estima-se o tabaco possa estar na origem da morte prematura de 700 mil pessoas a cada ano que passa e, portanto, isto obviamente é um número preocupante. E preocupa a União Europeia? E preocupa a União Europeia. Tem legislado sobre isso? Tem legislado. Por exemplo, uma das iniciativas que a União Europeia tem tomado, e agora muito recentemente tem a ver com a luta contra o comércio ilícito dos produtos de tabaco. Isto significa que muito em breve os consumidores de tabaco irão encontrar novas marcações de rastreabilidade nos maços de tabaco, juntamente com elementos de segurança, enfim, e estas marcações de rastreabilidade de que estava a referir, no fundo permitem também que as autoridades depois nacionais possam fazer a localização, enfim, e também seguir esta cadeia de abastecimento legal da União Europeia, um pouco também para prevenir enfim, a adulteração do próprio produto, que em condições normais não é saudável, mas adulterado, obviamente, vê ainda agravada as implicações que tem no consumo de tabaco. Marco Teles, ficamos por aqui. Até à próxima conversa. Ficamos por aqui. Até uma próxima. Um bom fim de semana, Marta. Obrigada.